Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Um dos livros que eu mais, talvez o livro que eu mais gosto de falar, é o livro de Jó. Porque ele não só fala do sofrimento do homem, mas ele fala da vitória de Deus. É por isso que eu gosto do livro de Jó. Porque na pior circunstância que se encontrava uma pessoa, Deus foi e restituiu o homem. Essa semana, muitas coisas aconteceram e uma delas eu perdi meu óculos. Complicou um pouquinho a minha visão, mas o Senhor vai nos conduzir. Aleluia. Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, me leve na tua presença, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa falar no meu coração, Senhor. Me usa, Pai, mas seja o teu Espírito Santo o dono da palavra, em nome de Jesus. Eu convido os irmãos, a abrirem o livro de Jó, no capítulo 42, no verso 10. A história de Jó todo mundo conhece, uma história de sofrimento puro. Eu quero falar o contrário. Hoje eu quero falar na glória, na vitória, que é o que mais me seduz disso. Aleluia. Jó, capítulo 42, verso 10. Depois de Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe concedeu em dobro tudo o que possuía antes. Amém? Amém. A visão de Deus talvez é uma das coisas que pouca gente se importa. Como cada um, lembrando que a palavra sempre começa daqui para lá, então isso é para mim também. Como Deus tem visto a nós? Alguém já parou para pensar? Como é que Deus nos viu? Será que nós estamos um ponto positivo com Deus? Será que Deus tem gostado do que nós temos feito, do que nós somos, das coisas que nós estamos fazendo? Deus tinha uma visão muito particular de Jó. Eu acredito que Deus é assim com todos nós. Olha como Deus via Jó. Capítulo 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Ele não se refere ao título de Jó. Aqui ele vê simplesmente a criatura que ele criou. A criatura, homem Jó, com o nome Jó. Este homem era íntegro e reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Jó era perfeito aos olhos de Deus. Íntegro. O que quer dizer íntegro? A integridade, ela pode ser inclusive, sabe, uma coisa espiritual. Eu sou íntegro. Eu não misturo com o mundo. Eu posso andar no mundo, mas eu não misturo. A diferença, eu acho fantástico o mundo. Deus criou o mundo, como Deus criou também, sabe, a igreja. A diferença é se você estiver com Ele. Essa é a diferença. E a diferença de Jó era essa. Ele era um homem próspero. Depois no capítulo 3 nós vamos ver, no verso 3 nós vamos ver, ele era o homem mais rico daquela região, mas ele não se desviava da palavra. Ele era íntegro, ele sempre lembrava do Senhor. Ele fazia naquela época holocausto, ele fazia holocausto para os filhos dele, ele se preocupava, mas tudo o que ele fazia era em função do Senhor. Aleluia, Jesus. E o Senhor adorava. O Senhor estava com os olhos em cima de Jó, olhando tudo o que ele fazia. E nós? Como o Senhor tem nos olhado?
não apresentou nenhuma fraqueza. Se você pegar Jó até começar as dores, não fala de fraqueza de Jó, ao contrário, fala da integridade de Jó. Fala da integridade. O mundo é muito bom, mas o mundo nos contamina involuntariamente. Ainda ontem falei sobre isso aqui. Nós somos contaminados involuntariamente pelo mundo, porque o mundo é bom e nos seduz. E às vezes esquecemos as coisas de Deus, porque são mais difíceis e pontuais. Mais difíceis e pontuais. A conta vem. Diz a palavra que Jó, no cotidiano, ele era perfeito, uma retidão, um grande temor de Deus e fugia do mal. Ele não tinha problema com bebedeira, não fala em bebedeira, embora os filhos comemorassem, embora tivesse festas praticamente, eu acredito que sempre tinham festa na casa dos filhos, e Jó orava por eles, Jó intercedia. Fala a palavra que havia um concílio de Deus, um concílio dos anjos. O que é concílio dos anjos? É quando os anjos se reúnem para louvar o Senhor. Sabe por quê? Existe uma batalha muito grande na vida de cada um, como na de Jó. A batalha espiritual é travada todos os instantes. Hoje está sendo travada uma batalha espiritual para que ninguém viesse no culto, para que ninguém tivesse conhecimento, para que ninguém pudesse ouvir essa palavra. E muita gente não veio. A igreja não é isso, a igreja é muito cheia. A igreja se dividiu porque nós fizemos vários dias de culto, mas existe uma batalha espiritual. Existe uma batalha espiritual na sua vida, na minha vida, para que as coisas não corram como tem que ser, na presença do Senhor. E fala a palavra que o inimigo apareceu diante do Senhor, o Senhor não reconheceu. E o Senhor perguntou: de onde você anda? O inimigo, o demônio, conhecia o Senhor não criou. E ele falou: ao redor do mundo, ou seja, em todos os lugares. Nesse momento, se nós fizermos uma parada para pensar o que esse tal de inimigo tem feito na nossa vida, o estrago que ele tem causado, por às vezes uma falta de perseverança, Nossa, o mundo é muito bom, ninguém pode reclamar. Deus nos dá trabalho, Deus nos dá oportunidade, Deus nos dá. Quando a gente acorda, a gente tem que agradecer muito, porque Deus é isso. Um parênteses, hoje eu recebi um WhatsApp de um amigo, irmão, dizendo que o seu irmão tinha falecido. Aquilo para mim foi como se fosse eu tinha uma palavra com uma alegria tão grande, como tenho ainda uma alegria tão grande para falar da palavra, mas aquela notícia me entristeceu tanto, mas tanto. Eu liguei para ele e falei assim: mas o que aconteceu com ele? Era um amigo de muitos anos, que quando minha mãe morreu, eu fui morar numa cidade pequenininha, e eu morava com meus tios, e eu não conhecia ninguém. Ele me acolheu, levava na casa dele, dava café, os pais deles me acolheram, eu conheci os irmãos, e ali eu renovei a minha vida. Então essa é a minha amizade, há mais de 60 anos, há mais de 50 anos. Ele morreu de câncer. Mal sabia eu, nós estávamos orando por ele, mal sabia eu que ele estava doente. O que eu quero dizer com isso? Às vezes Deus, Ele permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida, e que às vezes a gente não tem noção
Não tem noção. Mas a dor vai existir se acontecer alguma coisa assim. Eu ainda hoje falei com a noiva dele, falei para ela, eu não tenho palavras para te falar. Porque a amizade que eu tinha com ele, com a família, era tão grande. Eu tinha uma alegria tão grande, ele era viúvo e ela também era viúva. Eu tenho uma alegria tão grande de ver vocês dois, de ter visto vocês dois, não sei quantos anos eles estavam juntos, namorando, mas pode ter certeza que o Senhor não vai deixar você órfão, porque Ele vai te dar a mesma alegria que você sentia quando estava com Ele. E ela falou uma coisa que me deixou assim, bastante feliz. Ela falou assim, eu creio. Amém. Jó, ele, aos olhos de Deus, ele era uma pessoa perfeita. E quando o Senhor interrogou o inimigo, Satanás, falou, você vê aquele homem? Mas por que será que o Senhor, Deus, mostrou para o inimigo Jó? Por que será? Alguém tem uma ideia? Como é que você pode mostrar alguém tão perfeito que você admira? Fala assim, olha, aquele é o meu melhor soldado, aquele é o meu melhor homem, olha como ele faz, ele é perfeito, ele ama ao Senhor, ele é reto. Como é que você pode entender que Deus fez isso? Deus confiava nele. Deus confiava nele, porque ele era um homem íntegro, ele era um homem reto, ele era um homem temente ao Senhor. E nesse dia, o Satanás começou a entender que para testar o Jó, por permissão do Senhor, ele começou a afligir Jó. A história todos conhecem. Todos conhecem, eu não vou falar da história, todo mundo conhece. E Jó ficou sozinho. Muitas vezes, nós somos Jó. Muitas vezes nós temos grandes problemas na nossa casa, grandes problemas no nosso leito, muitos problemas com os nossos filhos, muitos problemas na nossa vida espiritual. Estamos sozinhos. Muitas vezes a gente, se cala. Muitas vezes as pessoas se afastam. E aconteceu com Jó. Antes dele ficar todo daquele jeito, perdeu os filhos, Jó ficou zerado. Jó ficou como ninguém queria ficar. A palavra fala que ele perdeu os filhos, perdeu toda a riqueza e se encheu de ferida. Mas a gente não pode esquecer também, muita gente critica, sem conhecimento, que a mulher de Jó também ficou. A mulher de Jó também ficou sem os filhos. A mulher de Jó também sofria. A mulher de Jó ficou com ele, embora ela tenha pedido para ele, ao dizer o Senhor, morrer, talvez por dó de Jó, mas ela ficou com ele. Muita gente critica a mulher de Jó. A mulher de Jó foi fiel. Eu defendo a mulher de Jó. Ela foi fiel. E muitas vezes a gente fica numa situação como Jó ficou, desesperada, e a gente se vira, um para o outro, fala assim, e agora? O que nós vamos fazer? Não tem ninguém para nos ajudar. Presta bem atenção no que eu vou falar. Esquece que o soberano Senhor, Deus, é a única pessoa que pode nos ajudar. Ah, é? Como? Jó ficou sozinho. Todos fugiram dele. Mas Jó era rico, Jó era amado, Jó era idolatrado, Jó tinha muitos servidores. E de repente ele fica sozinho. É uma coisa sem explicação. Aliás, nenhuma explicação teve. Aparecem 3 amigos de Jó. A palavra fala que aparecem 3 amigos de Jó para ajudá-lo. Será? Será que era para ajudá-lo? Será? Cada um deles tentava arrumar alguma coisa para que a culpa fosse localizada. E Deus silenciou. O inimigo foi embora.
O inimigo é assim. Ele chega e coloca uma ferpa, coloca um detalhe na vida, coloca um pequeno veneno, porque ele não mata de uma vez, ele coloca um pequeno veneno no seu copo e fica te olhando de longe. E se você não tiver fé, aí sim, aquele veneno vai te fazer falta, vai te fazer efeito. E Jó começou a se perturbar, por quê? Porque ele se contaminou com tudo aquilo que estava vivendo. Além das dores que ele estava passando, o pior era os amigos que estavam acusando ele de alguma coisa que ele também não sabia. Imagina você ficar devedor no banco, você vai muito mal na sua casa, seus filhos estão numa situação complicada, alguém fala assim, mas a culpa é sua. E você fala, mas eu não sei o que eu vou fazer, a culpa não é minha, eu preciso de ajuda. E Jó não conseguia mais, ele não conseguia mais nada, ele não conseguia gritar, ele sofria. Talvez aqui hoje alguém está passando por um processo de dor. Talvez aqui alguém está passando por um processo que você vai entender até o final do culto o que Deus vai falar com você. E aqueles amigos continuaram, e a palavra fala que não sabe por quanto tempo aqueles três amigos que a princípio eram amigos, queriam de Jó. E foi muito complicado. A palavra fala que Jó não tinha mais forças. E começou, sabe, o processo de questionamento. Às vezes você tem tantos problemas que você começa a culpar Deus. Você não tem mais quem culpar, começa a culpar Deus. E Deus silenciou. E é por isso que muitas vezes alguém fala, Senhor, eu não estou te escutando. Senhor, por que você ficou em silêncio? Senhor, o Senhor só está observando. Primeiro capítulo, primeiro versículo, era todas as qualidades que Deus queria que o Jó tivesse. Por que será que Deus deixou Jó entrar nisso? Por que será que Deus permite que nós passamos por tantos problemas, como nós passamos todos os dias, como foi falado? A palavra fala, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Opa! Eu venci o mundo, quer dizer que o mundo não é brincadeira. O mundo não é brincadeira. As coisas que a gente passa pelo mundo são coisas que muitas pessoas não conseguem entender. Muitas pessoas embalam e se contaminam com o mundo. Ah, mas o mundo é bom. O mundo é bom. O mundo é ótimo. Se existe uma coisa melhor que o mundo, é dois mundos. Mas o mundo tem muitas coisas que contaminam a gente, e principalmente a nossa fé. A nossa fé contaminada acabou conosco. Nós perdemos a nossa força. Jó perdeu a força dele. A mulher falou para ele, amaldiçoa o Senhor teu Deus e morre. Quantas vezes pedimos para morrer? Ontem recebi um telefonema de uma pessoa. Ela falou assim, Lázaro, a minha sobrinha quer morrer, mas ela quer falar com você antes. Não sei porque aparecem essas coisas para mim. Eu nunca pedi para Deus, nunca. E eu liguei para ela, falei assim, oi, tudo bem? Eu preciso falar com você antes de tomar uma decisão. Eu falei, fala. E ela falou para mim, eu não tenho coragem de morrer. Eu não tenho coragem de tirar a minha vida. O que eu faço? Aceita Jesus. Categoricamente, aceita Jesus, que Ele vai ser a tua resposta. Eu já passei pela tua idade, eu já passei por tudo que você passou. Eu não tive coragem, porque alguém falou para mim assim, rapaz, aceita Jesus. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu falei isso para ela. E ela falou, alguma coisa mudou em mim. Alguma coisa mudou em mim. Glória a Deus. Outro dia entrou uma senhora aqui, do nada,
muita gente viu, e ela, eu quero dizer bem claro uma coisa, não sou eu, é Deus. Eu sou ninguém, eu apenas estou aqui, eu sou ninguém, Deus agiu. Então uma senhora aqui, foi uma resposta que eu faço questão de falar sempre isso. A igreja estava num dia de muito frio, vazia. Eu falei, me ajoelhei e disse, Senhor, me dá um sinal. Poxa, a gente faz tão perfeita a tua casa, me dá um sinal. Aí quando eu virei, eu levei um susto que a senhora estava em cima de mim. Ela falou assim, Deus me mandou aqui. Deus me mandou aqui. Eu falei assim, puxa, entra. E ela toda agitada, blusa de frio. Aí no final do culto eu falei assim, a senhora veio receber uma oração, vem cá. E ela deu um testemunho, tirou a blusa, cheia de hematoma, quem viu sabe. Eu tenho câncer, eu vim da quimioterapia, olha como é que eu estou. E eu falei para ela, a senhora aceita que o Senhor Jesus pode te curar? Simplesmente isso. Ela falou assim, eu creio, porque Deus me mandou aqui. O que eu vou fazer? Botei a mão na cabeça deles, tem que curar, no nome de Jesus, pode ir embora. Não tem que falar mais nada. Não tem que falar mais nada. E ela voltou. Ela voltou e deu um testemunho aqui, ó, esses dias. Que estava curada. Que fez o exame, o médico falou assim, cadê o câncer que estava em você? Cadê o câncer? Glória a Jesus, aleluia. Jó adorava o Senhor, mas aquela doença dele tirou Jó do sério, tirou Jó de todas as forças, assim como nós também perdemos as nossas forças. Jó perdeu as forças, e começou a questionar o Senhor, e o Senhor calado. Quantas vezes, sabe, quantas vezes nós perguntamos para o Senhor, Senhor, para que lado eu vou, para que lado eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer? E o Senhor não fala. E a gente não vai com nada, porque a gente acha que esse é o lado. Quantas vezes a gente chega no final da rua, não tem saída? Quantas vezes a gente chega no final do caminho, tem que voltar? Quantas vezes a gente chega no final do caminho, tem uma ponte quebrada? Quantas vezes a gente, por nossa culpa, a gente erra? Quantas vezes a gente fala com o Senhor, mas não dá tempo do Senhor falar com a gente? Quantas vezes nós omitimos o que o Senhor fala conosco? E muitas vezes o Senhor poderia ter falado para Jó, calma, eu estou com você. Peraí, mas a confiança que o Jó tinha, no Senhor, muitas vezes, é questionado, mas muitas vezes também ele sabe que o Senhor foi aquele que o criou e aquele que vai voltar, ele é o pó. Ele fala, o Senhor é dono da vida dele, ele não podia tirar a vida dele. Aquela quebra, aquele paradigma entre o bem e o mal, é muito visível em Jó. Eu sou apaixonado nisso. De repente você fala, se o bandido vai ganhar do mocinho, não, o mocinho, Deus, o grande soberano, vai ganhar. Amém. Sempre é assim, todas as coisas, todas as nossas adversidades, o Senhor ganha, o Senhor traz, o Senhor acaba com o mal. Esse Senhor, esse meu amigo que morreu hoje, eu mandava para ele, quando a gente acabava de orar aqui, toda quinta-feira tem oração mesmo, de joelho mesmo, sabe, é coisa de crente doido. É oração, é busca do Senhor, é milagre vindo, é milagre saindo. E eu mandava para ele, meu amigo, nós estamos orando por você, mas eu não sabia o que ele tinha. Mas Deus falava, ora por ele. E uma vez ele falou assim, obrigado, mas ele já estava no leito. Eu não sabia. Às vezes Deus coloca no nosso coração algumas coisas e você questiona. Pô, o caminho é esse, o caminho, mas eu vou por esse lado. Não, entrega no Senhor, entrega nas mãos do Senhor tudo que você tem dúvida. Você vai começar um projeto, Senhor, está aqui o projeto, fala comigo, faz um sonho, fala de qualquer jeito, mas não me deixa sozinho nesse barco.
Aleluia. Não me deixe sozinho nesse barco. Glória a O Jesus. que vai te incomodar é quando você não está com o Senhor. O que vai te incomodar lá na frente é quando o Senhor chegar e falar assim: como é que você está? Senhor, eu estou numa situação tão difícil, mas eu falei com você lá atrás. Eu falei com você lá atrás através de uma palavra. O Senhor fala muito através da palavra. Aleluia, Deus. Mas você não Glória a Jesus. entendeu. Você não entendeu, você não respirou. E os amigos de Jó continuaram a falar. Os amigos de Jó tentavam achar um culpado por aquilo, por aquela situação. E foi muito complicada. A palavra não fala há quanto tempo, mas eu imagino que foi muito tempo, muito sofrimento. E Jó passou por aquilo sozinho, calado, sofrendo. A palavra fala que ele passava cacos de telha, pedra, para coçar. Quantas vezes nós buscamos o Senhor e não achamos? Eu busquei um monte. E quantas vezes eu chorei sozinho, quietinho no meu quarto, sabe? Aleluia, Deus. Porque eu não achei o Senhor. É verdade. Eu, antes de me converter, Glória, glória a Jesus. eu tinha um coral de igreja numa cidade onde eu nasci, 10 anos. 10 anos eu toquei, algumas pessoas já sabem, nós tocamos na Basílica de Aparecida. Eu nasci católico. Eu não nasci no berço evangélico. Ah, mas quem nasce no berço evangélico tem vantagem? Não sei. Eu acho que não. Desde que você, sabe, entregue sua vida ao Senhor. Amém. Não tem, sabe? E eu tocava, a gente tocava hinos só evangélicos. Eu não entendia aquilo, porque eu tinha amigos evangélicos, todos os meus amigos, eu não conseguia, até hoje não consigo, essas piadas que a gente passa, às vezes para amigos, coisa engraçada, eu não consigo passar, meus amigos é tudo mais sério do que eu, então eu não consigo passar. Naquela época era também. Até que um dia o padre me expulsou da igreja, um bando de tudo. Às vezes você tem, isso a gente vê e a palavra fala que você tem uma marca. Você tem uma marca. Jó também tinha uma marca. E aquela marca de Jó, o diabo sabia. O diabo sabe, aquele que é marcado pelo Senhor. Já foi falado aqui em Efésios. Você é marcado por Deus, você tem uma marca. Eu não vejo, mas o inimigo vejo. É por isso que ele persegue. Tem muita gente que não se preocupa com a igreja. Tem muita gente que você fala, ó, estou de boa, ele está de boa. Até a conta vir, está de boa. Mas o Senhor marcou Jó como vencedor. Aleluia. Tanto é que ele falou assim: não toque na vida deles. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Essa doença era uma doença de morte. É uma doença de morte. Uma doença para sofrer até o último segundo e morrer. Mas o Senhor manteve Jó vivo. Por quê? A glória dele. Aleluia. Até aqui, numa teofania. O que é teofania? É uma manifestação que só Deus sabe entender. Pode ser uma ventania, pode ser, sabe, uma nuvem, pode ser o que for. Deus começa a falar com Jó. Deus questiona Jó algumas coisas que vocês já conhecem, eu não vou entrar. Que é onde ele estava, onde Jó estava, onde ele criou tudo. Onde ele estava, quem é ele para questionar o Senhor? Quem somos nós para questionar o Senhor de uma coisa que nós não recebemos? De uma pergunta que nós questionamos e não tivemos resposta. Até agora, Jó não teve resposta. Até agora, Jó não teve resposta. E o Senhor apareceu numa teofania, numa manifestação, e começou a conversar com Jó. Começou a falar com Jó. Os amigos de Jó foram embora. Jó continuou sozinho. Chega um momento que Jó se arrepende. Mas como se arrepende? Ele sofreu tanto. Como se arrepende? A
A palavra fala que Jó se arrependeu da vida que ele tinha, da vida que ele levava. Não. Jó se arrependeu de todas as vezes que ele sofria, ele gritava, ele questionava o Senhor. Ele pediu perdão para o Senhor. Que faltava entendimento para ele entender as coisas que o Senhor queria na vida dele. Glória a Deus. Ei, mas pediu perdão, e aí? Deus perdoou? Sim. Mas foi aí que o Senhor manifestou toda aquilo que nós vimos aqui no verso 42, tudo aquilo? Não. Existia ainda um processo que teria que acontecer. Todas as vezes que nós voltamos para o Senhor, nós temos que alguma coisa deixar atrás. Alguma coisa nós temos que deixar atrás. Quando o Senhor terminou de falar com Jó, o Senhor falou com ele fácil: olha, eu não me agradei, em manifestação também, eu não me agradei de tudo que vocês falaram para Jó de mim, sem conhecimento. Às vezes a gente é contaminado, até na igreja a gente é contaminado, na rua a gente é contaminado. Às vezes fala assim, alguém fala para você: olha, esquece a igreja, eles têm todo dia, vamos sair um pouco, vamos fazer alguma coisa. Ó, a gente vai na igreja. Eu sempre fui contra, e às vezes eu sou até ridiculamente entendido. A igreja é um lugar de oração, é um lugar de adoração, é um lugar de alimento. Para mim, não é um lugar de encontros. Não é. É um lugar. A igreja para mim é um hospital. A palavra é um santo remédio. Quando nós vamos numa igreja, não estou falando para ninguém, é de mim para cá. Quando nós vamos numa igreja buscar o entendimento, a gente sai prontinho. A gente sai prontinho para fazer a obra do Senhor. Amanhã é uma segunda-feira. Eu tenho certeza que vai ser uma segunda-feira difícil. Vai ser uma segunda-feira difícil, claro. Segunda-feira sempre vai ser difícil. Mas a segunda-feira, ela já sabe que nós estamos prontos para enfrentar. A segunda-feira sabe que aquele crente que buscou a palavra no domingo, na semana, ele tem munição para enfrentar tudo que vem pela frente. Pode até doer, mas ele sabe que o Senhor está por ele. Louvado seja teu nome, Senhor. Amém, Jesus. E ele faz. Deus falou para ele: olha, você tem que... Olha que situação. Eles vieram, os amigos de Jó vieram para ajudar Jó. Agora, começou a inverter as coisas. Por que começou a inverter as coisas? Simplesmente porque os amigos de Jó desconheciam tudo aquilo que eles falaram. A culpa não era de ninguém. A culpa não era de Jó. A culpa não era de ninguém. O Senhor permitiu. Às vezes o Senhor permite uma enfermidade, às vezes o Senhor permite até uma passagem, às vezes Ele permite, sabe? Mas o Senhor tem todo o controle. Amém. Deuteronômio 10:17. Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Salmo 103:19. O Senhor estabeleceu o seu trono no céu e como rei domina sobre tudo que existe. Ele sabe de tudo. Ele ordena que ele faça, que seus amigos façam sacrifício e se dirijam até Jó.
se dirigem até Jó. E é o que eles fazem. E Jó começa a interceder por eles. Imagina a cena, um Jó todo machucado, todo ensanguentado, cheio de ferida, tocar a mão naquelas pessoas que eram pessoas, eu imagino que eram pessoas muito bem sucedidas, amigos, né? Amigos do empresário são empresários, amigos do empresário Jó eram amigos também de um certo conhecimento, aquela pessoa tudo cheia de começar a orar. Imagina você chegar numa pessoa e falar assim, ora por mim, mas ela está toda cheia de machucado, e ela toca em você e começa a orar para você. Essa foi a cena. Tudo aquilo que Deus ordenou. E Deus, o coração de Deus, ficou muito feliz. E nesse momento, a vida de Jó se transforma. A palavra fala que o cativeiro de Jó termina quando ele intercedeu por aqueles amigos dele. Aleluia. E parentes foram chegando, foram visitando Jó, foram trazendo alguns bens materiais, e Jó ficou duplamente abençoado. Glória a Deus. É isso que Deus quer de nós hoje. É isso que o Senhor quer de nós. Que nós possamos nos achegar novamente a Deus, nós possamos deixar que Deus haja na nossa vida. Agora, em todas as explicações de Deus, em todas as explicações que Deus, em todos os questionamentos de Jó, as explicações de Deus, em nenhum momento responderam os questionamentos de Jó. Você acha que Deus vai responder alguma coisa que não interessa, que não seja da vontade dele? Ele é soberano. Ele é soberano. Se você está passando por uma situação, confia no Senhor. Confia no Senhor. Amém. É a única coisa que você tem que fazer. Glória Se a você Deus. veio aqui buscar força, confia no Senhor. Glória a Confia no Deus. Senhor. Se na segunda-feira as coisas começarem a dificultar, entrega o teu coração e lembra, o Senhor estabeleceu o seu trono no céu e como rei domina tudo o que existe. Aleluia. Ele tem a cura, Ele tem a resposta, Ele tem a solução. Às vezes você não vai ficar sabendo quantas coisas você pede e não acontece, mas acontece outra. Quantas coisas a gente pede para Deus, eu sou testemunho disso. Muitas vezes a gente, vai orar e a pessoa fala assim, olha, eu quero que você ore para isso aqui. Como? Você quer orar para que aconteça isso? Vamos orar porque Deus faça o melhor para a tua vida. Às vezes a pessoa não entende, é difícil, mas Deus faz o melhor para a vida de cada um de nós. Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. O Senhor está tocando hoje, sabe, pessoas que estão muito machucadas, pessoas que as dificuldades, as coisas estão às vezes dificultando muito o entendimento de Deus, está dificultando muito as coisas que Deus tem revelado, e às vezes existe até questionamento, mas Deus está quebrando isso agora. Em nome de Jesus, Deus está quebrando isso agora. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Não deixe que o esquecimento, não deixe que o vazio possa tomar conta, possa impedir que a tua visão possa ver lá na frente a tua vitória. Não deixa que isso aconteça, porque é muito pior. Pessoas que já passaram por um calvário, um escuro, sabe? O inimigo está tentando fazer isso de novo. Em nome de Jesus. Recebe isso em nome de Jesus. Não como uma coisa que possa, uma acusação contrária.
O Senhor está dizendo, e você sabe o que eu estou te falando, o Senhor está dizendo, renova a tua esperança, renova a tua fé, que eu estou movendo tudo que está te atrapalhando. Tudo que está te atrapalhando, eu estou movendo. Eu não vou mover. Eu estou movendo. Você que veio buscar cura, você que veio buscar o entendimento para a cura, o Senhor está dizendo para você, tudo aquilo que está sendo feito, tudo aquilo que está sendo passado, é um processo para que a glória do meu nome seja ali estabelecida. Não é o fim, é a glória que vai ser estabelecida em nome de Jesus. Fique em pé, igreja. Glória a Jesus. Em Romanos 8,18 diz assim: estou absolutamente convencido de que nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados à glória que nos será revelada. Você que veio aqui hoje e crê que o Senhor vai transformar a tua vida, você que veio buscar alguma coisa e crê que o Senhor pode te agraciar, você vai receber. Senhor, pela tua graça, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, a Ele, Senhor, que Ele veio buscar, em nome de Jesus. Terça-feira nós vamos ter um culto, mais esse presente que o Senhor nos tem dado, com toda essa unção, Senhor, que não foi pouca. Eu agradeço, Senhor, por todas essas vidas, que o Senhor possa estar acompanhando elas, que o Senhor possa estar abençoando a casa delas, o trabalho, o amanhã, a semana, Senhor. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, eu te clamo, Senhor. Envia teus anjos de guarda, Senhor. Envia os teus anjos de guerra, Senhor, para que possamos andar na presença do Senhor. Renova a nossa fé, Senhor, renova a nossa força, para que possamos seguir a tua caminhada, Senhor. Mesmo que sozinhos, mesmo que sem ouvir a tua voz, Senhor, nós te clamamos, Senhor. Fica conosco. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre conosco. E todos digam amém.